Irmãos, queridas irmãs, então dando sequência, esse vídeo é de número 98, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda, tema, a crise. Então, Hermínio Miranda, ele continua dizendo assim: certa vez, recebemos um companheiro excepcionalmente violento e agressivo. Acostumara-se ao poder incontestado. Então, o poder dele era incontestado. Ninguém contestava, né, o poder dele. Ninguém mexia com ele. A mandar, a punir, a intimidar, tanto na carne quanto no espaço. Ameaçava, gritava, dava murros. Deixei-o falar, interpondo apenas uma ou outra observação a fim de que o ímpeto do vagalhão se quebrasse contra a branca areia da paciência e do amor. Claro que interpreta a minha calma como covardia, desesperançado de arrastar-me para o debate estéril no campo puramente filosófico. Promete, afinal, pensar no assunto, pois acabou tocado pelo sentimento da afeição que encontrou entre nós. Estava ameaçado ceder, mas era muito cedo para uma decisão final, como vimos na próxima decisão. Então, esses espíritos muito agressivos, baderneiro, eles, quando se manifestam no campo vibracional dos médios, nos trabalhos sérios, médios sérios, tudo sério, e que o doutrinador pouco fala no princípio ali, eles costumam dizer que o doutrinador é um covarde, porque não os encaram. Mas é justamente esse momento de crise, porque nós temos que entender que esse momento é um momento de crise, é um momento de desespero. Por que crise e desespero? Porque naquele momento ali, aquele espírito, ele tem noção de que algo lhe acontece e que ele encontra-se entre a espada e a cruz em matéria de decisão. Pois se ali ele se encontra, algo aconteceu sem que ele soubesse. Então ele pensa, ele pensando, eu sou um incontestado, sou um chefe, sou um líder, mas sinto que estou num departamento onde, se eu não tomar cuidado, eu posso perder estas minhas patentes, porque aí já não são atributos, e sim patentes. Patentes conferidas a ele pelos teus comparsas como líder ou líderes. Então, quando ele se vê em meio a um diálogo
igual esse aqui com Hermínio Miranda, ele faz de tudo para agredir verbalmente as pessoas, humilhar, baixar o padrão vibratório das pessoas, porque se ele logra êxito, é natural que através do desequilíbrio de todos os médios ali presentes, ele consegue, usando esse termo, ele consegue se safar, voltando lá para a cidade das trevas. Mas quando ele percebe que o grupo mantém solidificado, igual um mármore, e que tudo que ele diz ali não o afeta, não afeta ninguém. Ele entra no desespero e ele começa a blasfemar, porque ele percebe que está prestes a perder o mando. Ele percebe que está prestes a perder as insígnias, as medalhas, as honrarias. Então ele começa a blasfemar. E para todo mundo, para ele, todo mundo ali não passam de covardes. Vocês não vão reagir, seus covardes. Eles dizem isso para o doutrinador, para os médios. Por que em vez de vocês rezar, porque não blasfemam, seus covardes? É isso que eles querem. E é nesse momento que o grupo, o doutrinador, deve manter muita cautela, muita frieza, né? Então, Hermínio Miranda tratou esse espírito numa determinada semana. Olha a próxima semana. Na semana seguinte, voltou novamente agressivo e irritado, alegando que quase havia caído na semana passada na armadilha dos benfeitores espirituais, por causa da nossa afeição, mas que conseguira reagir. Não está convencido, mas concordou em não gritar mais e a não nos incomodar dali em diante com a sua presença. Seguira seu caminho de sempre, acrescentou. Poderia enganar você e dizer que estou convertido, mas não quero fazer isso. Ele disse isso para Hermínio Miranda. Aí Hermínio Miranda diz assim, é honesto. Porque nós sabemos que se os espíritos quiserem nos enganar, se os médios ali não estiverem compenetrados, eles conseguem. Porque Anaxágoras disse: tudo que nós vemos não é. Tudo que nós, ou melhor, tudo que nós vemos não é. Tudo que nós não vemos é. Então eu te faço essa pergunta. Você consegue visualizar, ouvir, dialogar com a erraticidade 25 horas por dia? Não, né? Pois
o contrário se dá. Os espíritos, eles nos conhecem melhor que nós mesmos. Os espíritos conhecem os nossos pontos fracos. Eles sabem onde nos atingir. Eles nos conhecem. Pois existe um termo que eu detesto aqui na Terra, mas eu respeito. Muitas pessoas, chega sexta-feira, dizem assim: graças a Deus, sextou. Eu tenho uma raiva desse termo. Graças a Deus, sextou. Isso significa que eu, por ser filho de Deus, mereço hoje à noite tomar uma ceva para tirar o pó da garganta. Não sabe o que as pessoas estão dizendo. Esses não sabem o que estão falando. Porque se soubesse, eles isso não diriam. As trevas, elas agem de uma forma tão sutil e tão imperceptível que, encontrando vulnerabilidade nos laboratórios, nos químicos, nos laboratórios de medicamentos, cervejas, vinhos e tudo mais, as trevas manipulam algumas fórmulas, principalmente no vinho, para que os cientistas divulguem de que uma taça de vinho durante o almoço beneficia a saúde física, beneficia o organismo físico. E muitos milhões de pessoas é embasado no que esses pobres cientistas dizem, manguaça o vinho todos os dias. Só que é preciso raciocinar. A ciência, ela diz que o vinho é muito bom para o organismo orgânico, fisiológico. O vinho, ele é muito bom para a saúde física, mas eles não prestam conta a respeito dos efeitos colaterais na alma e posteriormente no espírito. Porque é preciso entender que toda aquela toxicidade do álcool intoxica o perispírito. Você pode ter uma durabilidade fisiológica de 75 para 100 anos. Vamos pensar da seguinte forma: porque você passou a fazer uso do álcool, do vinho, você viveu mais 20 anos no corpo físico. Mas é preciso não esquecer que por esse motivo, 20 anos a mais no corpo físico tomando vinho te credencia a mais
50 anos nas regiões umbralina. Porque o álcool, ele beneficia o organismo fisiológico e, ao mesmo tempo, intoxica a alma e o perispírito. E para desintoxicar o perispírito e a alma, você precisa passar por algumas regiões umbralinas. Isso, os químicos, isso, os cientistas, não diz para a humanidade aqui na Terra. Só diz que o álcool faz bem para a saúde. Uma taça por dia. Você percebe bem a desinformação evolutiva aqui na Terra? Você percebe bem? Quem tem coragem de botar a cara a tapa como eu coloco para dizer isso? Ninguém. Pois você observa, com todo respeito, por mais que existe uma democracia pró e contra, que a gente respeita todo mundo, mas nós tratamos aqui de assuntos diversos. Mas ninguém comenta nada. Por alguns motivos. Por alguns motivos. Ou não tem conhecimento da matéria, porque você sabe que para você expor uma matéria você tem que ter conhecimento de causa e efeito. E eu não ia expor uma matéria sem conhecimento de causa e efeito. Por isso, preparado, eu me encontro para a tréplica, para a réplica e por aí em diante. Pergunta, tréplica e réplica. Então, pode ter certeza que todos que me fizerem perguntas receberão respostas. Mas as pessoas têm medo das respostas que eu possa emitir. Com todo respeito. Mas a partir do momento que a pessoa faz a pergunta, ela vai ouvir. Eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, meu bem. Luiz, pois o Papa fez uma pergunta, poupe o Papa, pelo amor de Deus. Eu não poupo nem o Cristo se fizer-me uma pergunta. Com todo respeito ao Cristo, tá? Eu não poupo nem o professor Eurípides, nem Bezerra de Menezes, se me fizerem uma pergunta. É lógico que se me fizerem uma pergunta, justamente me farão para ver a forma conforme eu acho. Agora, você acha porque Eurípides, Bezerra, o Cristo, me faz uma pergunta, eu não vou falar a verdade? Sabendo eu que não passa-se de um teste? Oxi! Então, por isso que aquelas pessoas que ficam com medo, conforme dissemos nos vídeos anteriores. Você é louco. Você é doido. Podem te prender. Podem te julgar. Podem te processar. Eu disse nos vídeos anteriores. Quem tem moral, quem tem caráter, quem opta pela mudança de comportamento e de atitude, pode dizer o que eu digo. Sem medo nenhum. Que se quiserem prender, prenda.
Se quiser matar, mata. Eu não tenho medo. Agora pode ter certeza que se eu não tivesse moral, se eu não tivesse caráter, nem aqui eu estaria frente a frente a você, telespectador. Você tem caráter, você tem moral, você tem prudência? Assuma o meu lugar. Pois só tem medo aquele que não tem caráter. Só tem medo aqueles que possuem a cauda presa com a alta sociedade. Aí eu te pergunto, o que significa alta sociedade? Se os maiores impérios que já existiram aqui na Terra, os babilônicos, os egípcios, os fenícios, os romanos, onde estão eles? Todos se transformaram em ruínas. Eu te pergunto, onde estão os seres que aqui no corpo físico estiveram no século XVIII e no século XIX? No princípio. Já desencarnaram. Então eu vou ter medo do quê? Se eu sei que eu tenho caráter, se eu sei que eu tenho moral, eu tenho o direito de abrir a boca e falar. Agora, aqueles que sentem medo é porque não tem moral. É porque não tem caráter. Ah, mas não é muito bem assim não, Luiz. Não é? Então, explique o que é então. Porque, com todo respeito, os teus argumentos não me convencerão. Os teus argumentos não me convencerão. Porque eu estou ciente do que eu estou fazendo. Então, veja bem. Hermínio Miranda diz assim: é honesto, responde com dignidade à nossa tentativa de aproximação e entendimento. Agradeço sua lealdade e ele segue procurando atrair-me para o debate. Qualquer argumento que ele apresente, ele o vira à sua maneira para servir aos seus propósitos e justificar sua filosofia de vida. Faz pouco da minha inteligência que ridiculariza a vontade, bem que se esforçou, diz ele, em mostrar-me o caminho, somente se deixaria convencer pela argumentação, nada mais. Então, olha só para você ver. É um espírito ignorante, mas ao mesmo tempo é um espírito sábio, que sabe o que faz ali naquele momento. No entanto, ele tentou várias vezes ridicularizar a fala, as instruções de Hermínio Miranda. Ele tentou ridicularizar, menosprezando-o. Você entendeu? Isso é ridicularizar. O doutrinador precisa estar preparado para situações assim, em primeiro lugar. Como já vimos, o clima da discussão é o que convém a esses irmãos atormentados. Eles gostam do clima, você entendeu? De discussão. A conversa mansa e a busca de entendimento não interessa aos seus propósitos. Em segundo lugar, é preciso considerar que nada temos a dizer-lhes que eles não saibam. Conhecem perfeitamente a sua condição de espírito desencarnado e responsabilidade que assumiram perante a lei, o conceito da reencarnação, a imortalidade, a existência de Deus.
são inteligentes e experimentados, não é, pois, pelos caminhos frios da mente que chegaremos a eles, e sim através do roteiro luminoso do amor fraterno. Tá vendo só? Aqui nós encerramos o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.